Senhores, o assunto da nossa live hoje, teoria geral dos recursos. A gente viu isso dentro das lives regulares que nós tivemos sobre o livro. Lembrando que, para quem não sabe, aqui é um projeto da editora Juspod, um projeto Estude com o Autor, né? E aí alguns autores têm feito lives, eu, Daniel Amorim, Daniel Neves, né? Fred Didier, professor Rogério Sanches, Ricardo Alexandre, Matheus Carvalho, Frederico Amado, Natália Masson. E a gente tem feito lives regularmente durante a semana, trabalhando os livros, né? E grande abraço pro pessoal de São Luís aí também, pessoal do Casulo, os amigos do Casulo. Veja, e aí Eita, não chegou ainda? Vai chegar. Na próxima live com certeza já estarás com ele. Bom, mas voltando, as lives têm por objetivo que os professores, os autores da editora Juspod trabalhem sobre o livro, o que é tratado dentro do livro. E é um projeto realmente que emplacou, tanto é que a editora já está pensando em outras coisas, ele emplacou durante a pandemia. E aí eu fiz, eu passei por todo o livro, só que muitos assuntos eu passei muito rapidamente e são assuntos que precisavam de um aprofundamento, de um trabalho um pouco melhor. E aí o que eu estou fazendo? Estou pensando esses assuntos que eu achei que eu poderia trabalhar melhor dentro da live e estou fazendo lives específicas sobre cada um. Quem perdeu as lives anteriores, lembrando que todas elas ficam disponíveis dentro do perfil da editora Juspod lá no YouTube. Então, se você entrar no YouTube, você vai ter lá um monte de live de todos os autores. É uma oportunidade que você está tendo de forma gratuita de estudar com os autores da editora. Ok? Então hoje no nosso tema vamos trabalhar a parte de teoria geral dos recursos. É um assunto muito denso, ok? Mas eu vou focar aqui em alguns pontos que eu considero realmente importantíssimos para que a gente trabalhe com um pouco mais de calma sobre eles, certo? Lembrando que quando terminar a live hoje não teremos o cupom Mozart 2020. E por que não teremos o cupom hoje? É porque o site da editora está fechado. Porque amanhã é o Juspod Day, onde todo o site da editora fica em promoção, né? Os mais de 1000 títulos da editora ficam em promoção. E aí com descontos de 30%, 35%, 40%, 45% e o tradicional frete grátis. Então amanhã é uma oportunidade para você se atualizar nos livros que você já estava namorando. E se estava namorando algum livro da coleção Diálogos, amanhã é a oportunidade, inclusive com uma outra surpresa que a editora vai lançar também amanhã. E aí amanhã vocês vão saber de tudo. Lembrando que os livros da coleção Diálogos, além do meu de processo civil, tem o de professor Francisco Mário, né, de direito constitucional, tem o de professor Pedro Coelho, de processo penal, e tem o de professora Tatiana Scaranello, de direito tributário. E, em breve, a coleção vai aumentar, viu? Já viram, eu publiquei até isso, né? O roxinho, e ainda estão vindo outros dois. Então, em breve, a coleção tá crescendo. Estou muito feliz com isso aí. Bruno já está falando coisa aqui. Vamos aguardar. Senhores, vamos lá começar a live. Teoria geral dos recursos. Bom, para quem tem o livro, a parte de teoria geral dos recursos começa na página 578, certo? E aí eu começo a parte de teoria geral apresentando ao leitor os recursos. E nós temos no artigo 994 a apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, o embargo de declaração, o recurso ordinário, especial, extraordinário, e os agravos em recurso especial e extraordinário. Para quem conhece e assistiu uma live que fiz há pouco tempo sobre a admissibilidade do especial, de extraordinário e os agravos contra essa decisão, é o famoso ARESP e ARE, né? Agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. E os embargos de divergência. A primeira coisa que eu falo no início da teoria geral dos recursos é sobre o princípio da taxatividade, ou seja,
O rol do artigo 994 é um rol números cláusulos, ou seja, você não pode criar um recurso. Recurso, para ser recurso, tem que estar previsto como recurso em lei federal. Ah, professor, mas eu me considero um cara muito criativo, eu queria criar um recurso. Filho, deixe sua criatividade para outra oportunidade. Você não pode criar um recurso. Recurso, para ser recurso, tem que estar previsto em lei federal como recurso. É isso, por exemplo, que me faz ter uma resistência enorme a uma parcela da doutrina que diz que a remessa necessária é recurso, né? Vários autores defendem que a remessa necessária é recurso. Eu não entendo dessa forma e sempre respondo inicialmente, além de trazer outros argumentos, com o princípio da taxatividade. Apesar de a remessa necessária ter previsão em lei federal, artigo 496, ela não está prevista como recurso. Porque se ela fosse recurso, ela estaria no rol do 994. Então eu acho que, para mim, isso por si só já seria um óbice legal. Insisto, tem parte da doutrina que dá a remessa necessária, por outros argumentos, a natureza jurídica de recurso. Para mim, não. O princípio da taxatividade, para ser recurso, tem que ter previsão em lei federal. A remessa necessária tem, mas não está prevista como recurso. Então, não é recurso. Professor, existem em legislação extravagante outros recursos cíveis? Sim. Se você entrar na lei de execução fiscal, a lei 6830/80, prevê lá no artigo 34 que contra as decisões, as sentenças de execuções fiscais, quando o valor da execução fiscal não ultrapassa 50 ORTNs, que daria aproximadamente uns R$600, se o valor da causa não ultrapassar isso na execução fiscal, contra esta sentença de primeiro grau na execução fiscal, não cabe apelação. Cabe um recurso chamado embargos infringentes, artigo 34, e que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com o embargo infringente que nós tínhamos no CPC de 73 do artigo 530. O embargo infringente do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal funciona como se fosse um pedido de reconsideração para o juiz de primeiro grau. Então, temos recurso previsto em legislação federal que não está previsto dentro do CPC. Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099/95, se você ler lá o artigo 41, ele diz que contra a sentença nos juizados cabe recurso. Como ele não dá nome a esse recurso, a doutrina convencionou chamar o recurso contra a sentença nos juizados de recurso nominado. É recurso porque está previsto numa lei federal, a Lei 9.099/95, e está previsto como recurso. Mas, se não tem previsão como recurso em lei federal, não é recurso. Ok? Você pode chamar de sucedâneo recursal, você pode chamar do que você quiser, use sua criatividade para isso, mas você não pode inventar um recurso. Eu cito isso logo no início aqui, falando dos embargos em execução fiscal, do recurso nominado nos juizados, mas explico para o leitor, recurso dentro do CPC são esses aqui, ok? Faça aquelas narrativas, sempre contando a história e apresenta a recorribilidade. Essa tabela aqui, ela é muito importante, eu desenho ela em sala de aula, quando eu estou nas aulas presenciais, e aqui no livro você tem a oportunidade, ela já está construída. Essa tabela ela é construída para o advogado, para aquela pessoa que não tem muita prática processual e se depara com análise concreta. Pronunciamentos do juiz de primeiro grau, pode proferir despacho, e pronunciamentos do tribunal. O tribunal também pode proferir despacho. Lembrando que o artigo 203, no parágrafo 3º, diz que despacho é o ato do juiz não decisório que ele impulsiona o processo. Então, despacho não tem conteúdo decisório. Se despacho não tem conteúdo decisório, artigo 1001, contra despacho não cabe recurso. Contra despacho não cabe recurso. Ah, professor, eu já recorri de um despacho. Nunca, meu filho. Você pode ter recorrido de uma decisão impropriamente nominada de despacho. Ah, não, professor, não tinha conteúdo decisório, não. Foi, na verdade, ele disse que não iria apreciar uma tutela antecipada e que só iria se manifestar sobre ela após, por exemplo, a ouvida do réu. O ato omissivo, ele pode ser caracterizado por constrição de direito. Se há constrição de direito, já não é mais despacho, já passa a ter conteúdo decisório. Eu gosto de sempre enfatizar isso. Opinião minha doutrinária. Contra despacho não cabe recurso. Contra despacho não cabe recurso. Contra despacho não cabe recurso. Agora, se o ato, o pronunciamento do juiz, e aí pouco importa o nome que ele dá, professor Cândido Rangel Namarco, o nome iuris não me importa. O que me importa é o conteúdo e a finalidade. Se o conteúdo é decisório, aí caberá recurso.
Aí, em primeiro grau, você sabe que as decisões interlocutórias, artigo 203, parágrafo 2º, são todas aquelas que não tiverem que pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou não encerrar a execução. Porque o conceito de sentença, a gente viu isso na live sobre sentença, o conceito de sentença dentro do CPC, artigo 203, parágrafo 1º, é o ato do juiz em que ele encerra a fase cognitiva do procedimento comum, ou seja, o conteúdo do 485 ou o conteúdo do 487 encerra a fase cognitiva do procedimento comum ou execução. Se não encerrou, não é sentença, é decisão interlocutória, ok? Agora, se encerra, é sentença. A partir dessa dualidade entre decisão em primeiro grau, decisão interlocutória ou sentença, veja a tabela de novo. Se a decisão é proferida em primeiro grau, já que contra despacho não cabe recurso, mas se é decisão proferida em primeiro grau, ou ela é interlocutória ou é sentença. Se é interlocutória, poderá caber agravo do instrumento nas hipóteses do 1015 e poderá também caber contra essa decisão interlocutória apelação, porque lembre que nem todas as decisões interlocutórias proferidas pelo juiz de primeiro grau são agraváveis por conta da taxatividade do rol do 1015. Ah, professor, mas tem o lance da taxatividade mitigada. Isso eu explico ao longo de todo o livro. Bom, voltando. Decisão interlocutória. Cabe agravo do instrumento se a hipótese estiver prevista no artigo 1015 ou por conta do tema 988 do STJ. Se a decisão interlocutória não estiver no rol do 1015 nem se enquadrar na hipótese do tema 988, taxatividade mitigada, caberá apelação. Se a decisão interlocutória contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cabe embargo de declaração. A regra no CPC, artigo 1022, é que todos os pronunciamentos decisórios do juiz ou do tribunal são embargáveis de declaração, ok? Então veja que na sentença cabe embargo de declaração, que na decisão unipessoal cabe embargo de declaração. Então eu sempre coloco embargo de declaração. Tem uma hipótese aqui que, infelizmente, eu tenho que botar essa nota de rodapé porque a gente viu isso na live sobre admissibilidade especial extraordinário, que o STF e o STJ têm entendido que essa decisão do 1030 não é embargável de declaração. Isso aqui é um dos absurdos da atual jurisprudência do STF e do STJ. E quem perdeu essa informação, assista depois a live. É essa nota de rodapé aqui, ó, onde eu trago as decisões dizendo que essa decisão não é embargável. Apesar da jurisprudência dizer isso, eu defendo que essa decisão aqui tem que ser embargável, porque o código não restringiu, então não pode o julgador, os tribunais restringirem o que o legislador não restringiu. Sendo objetivo, decisão interlocutória, agravo instrumento, apelação ou embargo de declaração. Sentença é apelação. Em alguns casos, a sentença poderá ser objeto de recurso ordinário, o 1027, inciso 2, a linha B, que são naquelas causas envolvendo pessoa residente no país ou município versus Estado estrangeiro. Então, essa é uma exceção. Normalmente, quando você fala de sentença, o recurso cabível, sentença dentro do CPC, é apelação. Tem uma hipótese prevista no 1027, inciso 2, a linha B, que quando a causa envolver pessoa residente no país ou município versus Estado estrangeiro, competência lá do artigo 109 da Constituição, nessas causas, imagine que José está processando os Estados Unidos da América. Ele não gosta lá de Trump e está fazendo uma ação contra os Estados Unidos da América. Nesse caso, essa ação corre no juiz federal de primeiro grau. E contra esta sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, perceba, contra esta sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, não cabe apelação para o TRF. Contra essa sentença proferida pelo juiz federal de primeiro grau, caberá recurso ordinário direto para o STJ. Perceba que é uma jurisdição per salto, né? Ela salta o TRF, é uma coisa completamente diferente do padrão. Então, perceba, normalmente, contra a sentença, o recurso cabível é apelação. Em alguns casos, a sentença dentro do CPC não será apelável. Uma dessas hipóteses é justamente quando couber recurso ordinário constitucional, que o STJ chama de apelação constitucional, artigo 1027, inciso 2, a linha B. Mas isso é uma exceção, ok? E também saiba que contra essa sentença, você tem a possibilidade de oposição de embargo de declaração. Fora do CPC, você vai ter outras situações. Você tem um recurso nominado, que eu falei lá, o artigo 41 da Lei 9.099. Você tem o embargo infringente na Lei de Execução Fiscal, o artigo 34 da 6830/80. Mas são exceções. Contra a sentença, o normal é você apelar.
Já no tribunal, quando a decisão é unipessoal de relator, filho, o recurso é agravo interno. Quando a decisão é unipessoal de relator, o agravo é interno. No CPC de 73, o agravo interno, ele tinha um monte de nomenclatura: agravo legal, recurso de agravo nominado, agravo regimental, agravinho. Com a glória do Senhor, o CPC de 2015 uniformiza essas nomenclaturas. E agora fica bem mais fácil a resposta. Contra a decisão de relator, qual recurso? Agravo interno. Quando? Sempre. Salvo se a lei expressamente excepcionar. Mas dentro do CPC praticamente não há exceção a isso. Você tem uma questão de relevar a pena aplicada pelo preparo, né, pela deserção, no caso da apelação. Então você pode encontrar aqui e acolá uma situação em que a decisão de relator não é agravável. Mas a lógica do CPC de 2015 foi dizer: toda decisão de relator, em tese, cabe agravo interno. Ok? E se a parte, digamos, maliciosamente, se vale do agravo interno para procrastinar, para protelar, aí lembre que no próprio artigo 1021, artigo 1021, estou citando errado, o artigo 1021, no próprio artigo 1021 tem uma sanção, que é uma multa de até 5% sobre o valor da causa, certo? Decisão de relator, agravo interno ou embargo de declaração. Quando a decisão é unipessoal, mas é proferida pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, aí nesse caso aqui poderá caber agravo interno, poderá caber o ARESP, né, o agravo em recurso especial, ou ARE, o agravo em recurso extraordinário, que é aquele agravo nos próprios autos. E eu entendo que cabe embargo de declaração, mas faço a nota de rodapé dizendo que STF e STJ têm entendido que não cabe, certo? Agora, se a decisão for acórdão, ou seja, for uma decisão colegiada, aí contra a decisão colegiada pode caber recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de divergência ou embargos de declaração. Então eu começo a parte de teoria geral dos recursos apresentando não só o rol de recursos, mas também uma tabela de recorribilidade a partir dos pronunciamentos do juiz ou do tribunal. Após, eu entro na distinção entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito recursal. A parte de juízo de mérito recursal, inclusive, foi acrescentada nessa edição em relação à sexta edição, porque na sexta edição eu falava rapidamente sobre ele. Na sétima edição eu desenvolvi um pouco mais o que seria o juízo de mérito recursal. Trabalhei melhor isso e acabei me estendendo aqui. O importante inicialmente para você entender sobre juízo de admissibilidade e juízo de mérito são os termos, ok? Então lembre, juízo de admissibilidade é como se fossem as condições da ação e os pressupostos processuais. Isso quer dizer o seguinte: quando você interpõe um recurso, antes de ser analisado o seu pedido recursal, que é o mérito do recurso, você vai ter que preencher requisitos de admissibilidade, pressupostos de admissibilidade, ok? Agora, quando você tem, professor, no caso de despacho, quando este tem características de decisão, é possível agravar? Aires Belo, foi o que eu falei antes. Se tem características de decisão, ou seja, se o conteúdo é decisório, não é despacho. É decisão. E se é decisão, caberá agravo de instrumento se estiver no rol do 1015 ou no tema 988, certo? Mas lembre, não importa o nome do ato, o nome iuris dado pela parte, pelo juiz. O que importa sempre é o binômio conteúdo mais finalidade. Professor Cândido Rangel Namarco, na veia. Conteúdo e finalidade. Se o conteúdo é decisório, não importa se está grafado lá o nome de despacho. Vou lhe contar uma história. Eu vi uma vez a seguinte história de um estagiário, vou dizer assim, de um estagiário. Ele diz assim, ele não sabia muito processo civil. E aí, todas as vezes, o juiz minutava as decisões numa folha de papel ofício e colocava dentro da entrecapa do processo e deixava lá para que depois esse estagiário fosse lá e digitasse. Ele, como não entendia muito processo civil, ele simplesmente redigia e fazia a nomenclatura dos atos por métrica. Quando era muito pequenininho o ato, ele nominava de despacho. Ele dizia que quando era mais ou menos desse tamanho, ele botava decisão, só que ele não botava decisão interlocutória, porque ele não sabia o que era interlocutório, então ele botava simplesmente decisão. E quando era grande, ele botava sentença. Veja só o nível da figura.
Então, diante de um ato desse, você pode ter lá uma sentença que nem nome tem e ser uma sentença. Ou então você pode ter lá uma decisão que está o nome decisão, mas que é uma sentença. Ou então você pode ter um ato desse tamanho que o juiz está saneando o processo sem decidir nada e é um mero despacho. Não importa o nome do ato. O que importa é o conteúdo e a finalidade. Beleza? Bom, falado sobre a questão, grande abraço, professor Rinaldo, um dos monstros do processo civil. Depois, quem quiser um livro, manual bom, completo sobre processo civil, o livro do professor Rinaldo Mousalas, com o professor Eduardo Madruga e o professor João Otávio Terceiro. Sempre indico ele nas minhas aulas. Grande abraço, Fred. Porque seu livro não é completo com todos os assuntos. Amo seu livro. Veja, Ingrid, porque, na verdade, assim, eu digo, nenhum livro, na verdade, é completo. Se você pegar o curso de Fred, com 5 volumes, 6 agora, vai para 6 volumes, vai para 7, né? Ele não é completo. Não fala sobre tudo. Agora, sim, a ideia de manual, que é falar sobre todos os assuntos, é algo que eu penso, talvez, no futuro. Mas, veja, o livro vem crescendo, né? Veja aqui o livro já teve 230, 350, 400, 460, 560, foi para 1.170 e poucas no anterior, e agora está em 1.280, né? Então, assim, ele sempre vai crescendo. Um dia, quem sabe, ele vire um manual completo. Grande abraço, professor Luiz Vale, o procurador do Estado que mais sabe fazer direcionamento para concurso, viu? Quem quer fazer um verdadeiro, digamos assim, coaching, eu não gosto muito de usar a palavra coaching, mas o método Vale, pode seguir o professor Vale, muito conteúdo no perfil dele, excelente professor. Grande abraço, Rinaldo. Voltando para o assunto, depois de explicar essa parte de teoria geral e falar da recorribilidade, a partir disso eu explico, olha, o juízo de admissibilidade é você preencher os requisitos mínimos para que seu recurso seja aceito. Você preenche lá, como você teria que preencher a petição inicial, os pressupostos e as condições. Pense comigo, se você não preenche os pressupostos e as condições, o que é que o juiz faz com a sua petição inicial em primeiro grau? Ele extingue sem resolução de mérito. A mesma lógica se faz no recurso. Quando você interpõe um recurso, antes do seu recurso ser analisado no mérito, o que ele vai fazer? Ele vai analisar os pressupostos de admissibilidade. Então, se o seu pedido recursal era, eu quero fazer uma perícia, antes do tribunal analisar se a perícia é ou não é necessária, se ela é ou não é possível, o tribunal ele vai analisar se você pode ter aquela pergunta respondida, ou seja, se você preencheu os pressupostos de admissibilidade, que são divididos em 2 grupos normalmente. Os pressupostos intrínsecos e os pressupostos extrínsecos. O professor Barbosa Moreira diz assim, que quando o pressuposto está relacionado à decisão, esse pressuposto ele é intrínseco. Quando o pressuposto está relacionado ao próprio recurso, esse pressuposto ele é extrínseco. Como eu adoro tabela, o que eu faço no livro? Quando eu começo a parte de juízo de admissibilidade, eu já meto logo uma tabelona. E na tabelona eu divido em intrínsecos e extrínsecos. Existe um desses pressupostos que há divergência doutrinária. A depender do autor que você leia, esse pressuposto aqui, inexistência de fato imperativo ou extintivo do direito de recorrer, não estará em intrínseco, estará em extrínseco. Daniel, salvo me engano, coloca esse aqui como extrínseco. Mas a doutrina majoritária classifica esse pressuposto como intrínseco. O professor Luiz Orione Neto, inclusive, diz que não se enquadra em nenhum dos dois, salvo engano. Ele é uma figura anômala. Bom, o que importa aqui é você dividir em intrínseco e extrínseco. Saiba que teve uma prova do CESP que perguntou justamente se esse pressuposto era intrínseco ou extrínseco. O que eu acho uma sacanagem, né? Mas que foi cobrado e ela tratou como intrínseco, certo? Doutrina majoritária. Bom, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos são cabimento, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, inexistência de fato imperativo ou extintivo, tempestividade, preparo e regularidade formal. Qual é a lógica do professor Barbosa Moreira? Ele é intrínseco quando eu analiso o pressuposto a partir da decisão. Pense comigo. Se eu dissesse a você, presta atenção, se eu dissesse a você, foi proferida uma decisão, contra essa decisão cabe apelação, você responderia o quê?
foi proferida uma decisão, eu digo decisão. Contra essa decisão cabe apelação? Você vai me responder o quê? Depende, professor. Depende de qual foi a decisão. Então, para eu dizer qual o recurso cabível, eu tenho que saber qual foi a decisão. Então, para análise do pressuposto cabimento, eu estou olhando para a decisão. Pressuposto intrínseco. Outro exemplo. Se eu disser o recurso, escute, o recurso foi interposto pelo autor. Ou então assim, foi proferida uma decisão. Quem poderá recorrer dela? O autor ou o réu? Você vai ter que me responder da mesma forma. Depende, professor. Eu vou dizer, depende de quê? Quem foi que perdeu na decisão? Porque quem for sucumbente, provavelmente é quem terá legitimidade para recorrer. Então, perceba, o pressuposto interesse recursal, eu estou olhando não para o recurso, mas para a decisão. Ver quem foi o sucumbente na decisão para saber se ele tem ou não tem interesse. Então, o interesse recursal, se eu estou olhando para a decisão, é um pressuposto intrínseco. Agora, se eu digo, o recurso foi interposto no 12º dia do prazo. O recurso foi interposto no 12º dia do prazo. Se eu disser, o recurso foi interposto no 12º dia do prazo, esse recurso, ele é tempestivo ou intempestivo? Você vai ter que, de novo, me dizer, depende, professor, qual foi o recurso? Porque se for em embargo de declaração, ainda que ele tivesse com prazo dobrado, ele é intempestivo, porque o prazo de declaração são 5 dias, dobrado vai para 10, então 12 é intempestivo. Mas se for uma apelação, é tempestivo. Então, para dizer se o recurso é ou não é tempestivo, eu não olho para a decisão, eu olho para qual o recurso foi interposto. Logo, tempestividade não é pressuposto intrínseco, é pressuposto extrínseco. Sacou a divisão do professor Barbosa Moreira? E assim eu vou explicando quando o pressuposto é intrínseco e extrínseco. E aí eu começo fazendo, após uma associação dos princípios correlatos a cada um desses pressupostos, trabalhar cabimento. E aí nesse cabimento está muito relacionado com essa tabela aqui, né? Porque a partir da decisão eu vou saber se o recurso é ou não é cabível. Então, essa tabela aqui, ela se encaixa perfeitamente para a questão do cabimento. Para saber qual recurso cabível, eu vou estar olhando para qual foi a decisão proferida. Aqui é importante lembrar de alguns princípios, e talvez o principal princípio relacionado a cabimento seja o da unicidade e, posteriormente, o da fungibilidade. A velha lição de professor Ponte de Miranda, para cada decisão só cabe um recurso. Para cada decisão só cabe um recurso. Para cada decisão só cabe um recurso. Há algumas exceções. A tradicional, a clássica, a que você não erra nunca, é lembrar que um acórdão pode simultaneamente violar norma constitucional e norma infraconstitucional. Então, a decisão tem fundamentos ao mesmo tempo de índole constitucional e também se reportam à lei federal. Nesses casos, contra esse acórdão, você vai interpor simultaneamente 2 recursos, ou poderá interpor simultaneamente 2 recursos, o recurso especial e o recurso extraordinário. Então, você estaria contra a mesma decisão, o acórdão, oferecendo 2 recursos. É uma exceção. Na grande maioria dos casos, para cada decisão só caberá um único recurso. Eu falo muito isso aqui nos diálogos dentro do livro. Só cabe um recurso. Temos outras exceções. Por exemplo, com a lógica esquisita da taxatividade mitigada do artigo 1015 do STJ, tema 988, aquela decisão interlocutória que eu interponho agravo de instrumento alegando urgência, se o tribunal entender que aquela decisão não é agravável, ele inadmite meu agravo por falta de cabimento, mas de acordo com o precedente do STJ não preclui. Então, contra aquela decisão interlocutória, eu vou voltar a atacá-la novamente lá na frente na apelação. Alguns autores, Fred e Léo, por exemplo, defendem que a exceção da unicidade teria também não ser simultâneo. Explicando melhor. Para uma parte da doutrina, a unicidade significa interposição simultânea de 2 recursos. Eu entendo essa parte da doutrina e para essa doutrina só teria uma exceção especial extraordinária interposta simultaneamente. Mas eu sigo o professor Nelson Neri Júnior aqui. E aí o professor Nelson Neri diz que a exceção à unicidade,
é quando você ataca a mesma decisão por mais de um recurso, independentemente desses recursos estarem ou não sendo interpostos simultaneamente. Então eu, por exemplo, digo que uma sentença que cabe em embargo de declaração e depois apela é uma exceção à unicidade, porque contra aquela mesma sentença você primeiro embargou e depois você está apelando. Então vai depender se você associa ou não a unicidade à simultaneidade, certo? Mas aquela resposta certeira que você nunca erra, exceção ao princípio da unicidade, especial extraordinário. Ok? Já a fungibilidade, ela é tratada em muitos dispositivos no CPC de 2015. Isso quer dizer que a fungibilidade se tornou regra no Código 2015? Não. Um recurso errado será aceito pelo tribunal e processado como se o certo fosse. Ou seja, o tribunal vai ser seu brother se você é ruim em processo civil, interpôs um recurso especial, um recurso extraordinário, e deu uma mancada, ofereceu uma apelação quando era grave, entrou com recurso ordinário quando era especial. O tribunal será camarada e vai aceitar o seu recurso errado e processar como certo fosse. O CPC abriu as porteiras para isso? Não. Agora, a regra continua sendo exceção ao princípio da fungibilidade. Mas no código há inúmeras hipóteses de fungibilidade. Tem uma clara no artigo 1024, parágrafo 3º, que é quando você oferece o embargo de declaração e a hipótese de agravo interno. Então ele já dá ordem para o relator. Relator, receba o embargo de declaração como agravo interno, intime a parte para fazer a adaptabilidade, né, professor Flávio Shen, 5 dias para fazer essa adaptabilidade, no artigo 1024, parágrafo 3º. Exceção. Por exemplo, outros defendem que seria a hipótese também de você receber o especial quando a ofensa é norma constitucional e transformar o especial em extraordinário. Ou então você oferece o extraordinário e o STF manda o extraordinário, depois você adaptar para ser julgado como especial no STJ. Artigo 1032 e 1033. Então, de fato, o Código 2015 traz bem mais hipóteses de fungibilidade do que o CPC de 73. Mas isso quer dizer que no Código 2015 a fungibilidade virou uma tábua de salvação para advogado que não sabe processo civil? Não. A lógica continua sendo a mesma. Existência de dúvida objetiva. O que é a dúvida objetiva? Não é você, não é o recorrente não saber qual é o recurso certo contra aquela decisão. É doutrina e jurisprudência estarem simultaneamente discutindo sobre qual é o recurso cabível naquele caso. Aí você tem raríssimas exceções, quando a dúvida é objetiva, porque na grande maioria das vezes a dúvida é subjetiva, é de quem recorre. O cara não sabia, era ruim em processo civil, eu estava na dúvida, meteu um e era outro. Dançou. Agora, quando a dúvida é objetiva, inclusive o princípio da fungibilidade ele é aplicado de ofício, você não requer, tribunal, receba meu recurso como se fosse outro, porque a premissa de incidência do princípio da fungibilidade é que o erro é excusável, ou seja, qualquer um poderia ocorrer nisso. Então, o relator de ofício aplica a fungibilidade e aceita o errado e processa como se o certo fosse. E, em muitos casos, permitindo ao recorrente que faça, inclusive, a adaptabilidade que o professor Flávio Shen tanto bate. Sintetizando, para ser admitido o especial e o extraordinário, você teria que oferecer, você teria que ter dúvida objetiva, ok? E o Mon lembra de outra hipótese, por exemplo, de exceção, que é a possibilidade de, no 1030, o recurso ser inadmitido por mais de um fundamento, ou seja, um fundamento que incidiria o agravo interno e outro fundamento que incidiria a hipótese de não conhecimento do recurso, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Naquela decisão do 1030, você também pode ter 2 agravos sendo interpostos simultaneamente, tem até o enunciado do CJF. Eu falei sobre isso lá na nossa live sobre os recursos de agravo em inadmissão de especial extraordinário. É outra exceção. São exceções. Exceções. A regra para cada decisão só cabe um recurso. E só aceita o recurso errado como se o certo fosse quando houver dúvida objetiva. E eu trato isso dentro do livro, aqui, ó. Quando a dúvida for objetiva, trago precedentes e decisões sobre isso aqui, ó, decisão do STJ. Na grande maioria das vezes, quando você dá uma mancada, o STJ ainda diz assim, trata-se de erro grosseiro, né? Que é quando o tribunal está dizendo, ó, meu filho, vai estudar de novo. Depois de falar de cabimento, eu entro em legitimidade para recorrer e explico quem tem legitimidade e, em seguida, interesse em recorrer.
No interesse em recorrer, é aquele binômio também tratado por professor Cândido Rangel Namarco. O recurso tem que ser necessário e útil, ou seja, para ter a revisão, eu só consigo aquela revisão através do recurso. Ele é necessário, ok? Se ele é necessário, o julgamento daquele recurso, a decisão que vai ser proferida naquele recurso, lhe colocará numa situação mais vantajosa do que a que você estava? Sim, então ele vai ser útil. Se o seu recurso é necessário, mas não é útil, se seu recurso é útil, mas não é necessário, simplesmente seu recurso vai ser inadmitido por falta de interesse em recorrer. Lembre, pelo amor de Deus, os pressupostos de admissibilidade, eles são cumulativos. Se você deixar de preencher um só, o seu recurso será inadmitido. Lembrando que as palavras relacionadas à admissibilidade são não conhecer, não admitir. No mérito, as palavras associadas ao julgamento de mérito do recurso é prover, dar provimento ou julgar procedente. Isso quer dizer o seguinte, que se você lê a decisão e está dizendo assim, deu provimento, há uma premissa lógica, o recurso antes foi conhecido, porque ele chegou no mérito. Mas se você lê não conheço, você não pode ler depois procedo ou dou provimento, porque se ele foi inadmitido, naquela parte ele não poderá ser analisado o mérito. Muito cuidado, principalmente se você estuda para concurso, com as palavras conhecer, admitir, prover e não prover. Uma outra palavra que é um coringa no CPC de 2015 é a palavra cabimento, né? Se o recurso é ou não é a palavra negar seguimento. Aí depois olha a minha live sobre o artigo 1030, alguém citou até agora aqui o artigo 1030. Professor, o artigo 1030 é uma exceção ao princípio da unicidade? Sim, eu falei há pouco sobre isso, André, que aqueles dois agravos, o agravo interno e o agravo em recurso especial extraordinário, são interpostos simultaneamente quando o fundamento de inadmissão do presidente ou vice-presidente for baseado no 1030, inciso 1 e 3, e o outro no 1030, inciso 5, aqueles dois agravos seriam exceção. Então, depois veja lá a live do artigo 1030, porque nessa live do artigo 1030 eu falo sobre o que seria negar seguimento, que aparece lá no artigo 1030 e que não traz a mesma correspondência que existia no CPC de 73. A palavra negar seguimento no CPC de 73, ela tinha uma utilização mais concreta. Tem um texto maravilhoso do professor Barbosa Moreira sobre o tema. Bom, depois de explicar a questão do interesse em recorrer, eu entro naquele pressuposto que é variável, né? Inexistência de fato imperativo ou extintivo, que alguns dizem que é extrínseco, mas eu, seguindo a doutrina majoritária, entendo que ele é intrínseco. E aqui você divide em desistência, renúncia e aqui a essência, que é a aceitação ao pedido. O mais importante aqui é você primeiro distinguir desistência de renúncia. Lembre, desistir é porque o recurso já foi interposto e você renuncia ao direito de recorrer. O CESP sempre pergunta isso. A diferença de desistência e renúncia. É o momento temporal, né? Desistência e renúncia. Desistência, o recurso já foi interposto. Renúncia, o ato ainda não foi praticado. Então, você renuncia ao direito de recorrer e desiste do recurso interposto. Outra coisa é a questão da anuência. Tanto a desistência como a renúncia, elas independem do consentimento do recorrido. Tanto a desistência quanto ao recurso, elas independem da anuência do recorrido, certo? Agora veja, não confunda a desistência de recurso com a desistência da ação em primeiro grau, porque aí a desistência da ação em primeiro grau tem um regime próprio. Artigo 485, parágrafo 4, se a ação já tiver sido contestada, depende do consentimento do réu. Recurso, o cara pode desistir a qualquer momento. Inclusive, há uma crítica sobre essa expressão a qualquer momento, né, que é um conselho jurídico indeterminado. O que é a qualquer momento? O código poderia ter resolvido esse problema e não resolveu. E a qualquer momento, ele poderá desistir independentemente do consentimento do recorrido. Então, mesmo que o recorrido já tenha oferecido contra-razões, eu, recorrente, posso desistir do recurso. Certo? Aí tem uma exceção no recurso adesivo, que eu trato isso dentro de recurso adesivo, que inclusive caiu numa prova do CESP. Eu também achei meio sacana cobrar isso na prova do CESP, porque era uma exceção danada, eu boto lá na nota de rodapé, que ali houve um pedido de desistência do recurso principal e não se extinguiu o recurso adesivo.
Aquilo ali foi fogo. Mas é uma exceção, de acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eu trago isso lá dentro de recurso adesivo. Voltando. Outra questão importantíssima é que quando você desiste de um recurso repetitivo, acorda. Quando você desiste de um recurso repetitivo, a desistência do recurso não impede que o Tribunal Superior analise a tese. E aí eu explico isso de forma aprofundada lá na frente no livro, quando a gente entra dentro do livro em microsistema de incidentes. E aí eu vou explicar, quando a gente entra em microsistema repetitivo, porque há um ponto onde eu vou distinguir a diferença entre causa piloto e procedimento modelo. Tem um ponto específico dentro do livro, onde eu diferencio causa piloto e procedimento modelo. Caiu em prova do SESP também, na prova de procurador do município de Fortaleza. Questão discursiva era se o IRDR era uma causa piloto ou um procedimento modelo. E você tinha que discorrer sobre isso. E há uma divergência doutrinária sobre a natureza do IRDR. Mas o que eu falo? Quando você desiste do recurso, você está desistindo, recurso repetitivo, você está desistindo da causa piloto. Mas o 998, parágrafo único, não diz que mesmo assim a tese será julgada. Será julgada onde? No procedimento modelo. Então veja, quando eu falo de recurso especial repetitivo, eu estou falando de causa piloto. Quando eu falo de recurso extraordinário repetitivo, eu estou falando de causa piloto. Mas se o recorrente da causa piloto perde desistência nos termos 998, parágrafo único, eu mato o recurso. Mas não estou impedido como tribunal de analisar a tese. Onde? Num procedimento modelo. Depois vá ler isso dentro do livro. É muito importante. Tem caído nas provas do SESP, avançados, Procuradoria, Magistratura Federal, Procuradoria da República, tem sempre perguntado sobre causa piloto e procedimento modelo. Leia esse ponto do livro. Ok? Voltando. Desistência e renúncia. A aquiescência é a preclusão lógica. Se a aquiescência é a preclusão lógica, se aqui a essência é a preclusão lógica, é um venire contrafacto próprio, a parte que cumpre a decisão não pode depois recorrer. Porque o cara vai dizer o seguinte, cara, você iria recorrer para não cumprir a decisão. Se você pagou, por que você está recorrendo depois? Comportamento maluco, você está doido? Comportamento contraditório. Então, aqui a essência que está lá no artigo 1000, ela é, na verdade, um exemplo de boa-fé processual objetiva, ou seja, a vedação ou comportamento contraditório, a famosa vedação ao venire contra facto próprio, ok? Que é um nome bonitinho para a preclusão lógica, certo? Dito isso, dentro do livro eu saio dos pressupostos intrínsecos e entro nos pressupostos extrínsecos. Aqui você tem uma facilidade, né? Que os recursos, todos eles, agora têm prazo de 15 dias. Lembrando que aqui na frente eu apresento uma tabela, ó. Cadê? Essa tabela de preparo, regularidade formal, efeitos dos recursos. Cadê a tabelona? Aqui, ó. Dos recursos em espécie. Aí veja, ó, os prazos dos recursos, ó. Tudo 15 dias, com exceção dos embargos de declaração. A regra, inclusive, é o recolhimento de preparo, salvo nesses dois casos. A regra é que os recursos não têm o efeito suspensivo automático. O efeito suspensivo só é automático, via de regra, na apelação. Aí você vai ter umas exceções nos embargos de declaração, você vai ter uma exceção dentro do recurso especial extraordinário contra a decisão que julga o incidente de resolução de demanda repetitiva, mas são exceções. Bom, o padrão são 15 dias. Com base nisso, aqui dentro, em tempestividade, cadê? Vamos voltar. Tempestividade. Eu tenho que enfrentar um problema que se tornou a questão da tempestividade no Código de 2015 relacionado ao 1003, parágrafo 6º, né? Eu explico, por exemplo, o cancelamento da súmula 216 do STJ, por conta da redação que permite agora protocolo integrado em todas as hipóteses, e também a possibilidade de aferição da tempestividade pela data da postagem,
Tá aqui, ó. Aí eu vou explicando o bye-bye da súmula 216. Depois eu aplico os enunciados do FPPC. Mas aí eu chego na bronca, que é a questão do feriado local. Isso aqui virou uma dor de cabeça no STJ, porque o STJ entendeu que o feriado local, contrariando o princípio da primazia do julgamento do mérito, e eu acho engraçado isso, porque quando o STJ não gosta do CPC, ele não faz esforço nenhum para proferir decisão contrária ao que está no CPC. Mas nesse caso, que gera jurisprudência defensiva, ele não fez esforço nenhum de interpretar o 1003, parágrafo 6º, de forma ampliativa. Ele poderia ter feito isso. Mas não, aí ele está no 1003, parágrafo 6º, dizendo que tem que comprovar no ato de interposição do recurso. E é aquela celeuma em relação à segunda-feira de carnaval. Veja qual é o fórum que abre na segunda-feira de carnaval. Não, tem que comprovar no ato de interposição do recurso. E aí isso virou uma celeuma no STJ, porque o STJ proferiu uma decisão sobre a segunda-feira de carnaval, mas tem um monte de outros feriados que são feriados que podem ocorrer num local e não ocorrer no outro, Corpus Christi, por exemplo. Então a gente ainda vai ter muita reviravolta sobre isso. E o STJ teve modulação, e eu explico essa modulação, e Helena, dentro do recurso, dentro do próprio ato aqui, ó. Eu explico a decisão, dizendo que quem se salvou por conta dessa modulação, só que a modulação depois, ela foi feita apenas para a segunda-feira de carnaval, ou seja, o resto da galera que interpôs recurso antes da decisão e não comprovou, não terá a chance de corrigir. Eu fiz até uma tabelinha, ó. Essa tabelinha aqui, ela foi inserida na 7ª edição. O pessoal da 6ª edição não tem essa tabela, que é justamente dizendo quem se salva ou não se salva por conta dessa modulação que Helena falou aqui, ó. Então, olha só. Recursos interpostos anteriormente à publicação do julgado. Aí tá aqui. Recursos interpostos posteriormente. Não será permitida. E trago essa decisão aqui, ó, do início desse ano, ó, onde foi restringido apenas para a segunda-feira de carnaval, por uma questão de ordem, suscitada por ministra Nancy Andrighi, né? Então, assim, deixaram o jogo muito duro em relação a feriado local. Por isso que eu sempre digo, galera, teve um feriado na sua cidade, pelo amor de Deus, junte algum documento que comprove que naquele dia não funcionou, para que você conte o prazo direitinho. Porque se você interpuser o recurso sem comprovar o feriado local, pau. Hoje já não tem mais chance de você se livrar disso. Será o recurso considerado intempestivo porque você não comprovou. Ah, mas o que custava me chamar? Eu acho que não custava nada, mas para o STJ custa, então os tribunais não estão obrigados a fazer isso. O princípio da primazia que se ferre. Continuando. Depois de explicar a questão da tempestividade, eu entro no preparo. E o preparo também é outra coisa incrível, como dificulta. Eu também tenho uma má vontade gigantesca em aceitar essa jurisprudência defensiva no preparo por uma razão simples. Eu explico isso logo no início do livro, pô. Logo no início do livro eu explico isso. Veja só, quando você entra com a ação em primeiro grau e você não paga custas, o juiz extingue o processo de imediato? Nunca. O que o juiz faz? Intime-se o autor para recolher as custas. Por que existe essa tolerância em primeiro grau? E por que quando eu interponho um recurso, eu não posso também ser intimado para corrigir isso? Eita, esqueci de pagar o preparo. Ah, porque ele pode estar ganhando tempo. Aí o que fizeram no CPC para punir eventual, digamos assim, advogado estrategista que queira ganhar 10 dias de prazo não recolhendo o preparo? Se você interpuser o recurso e não comprovar o recolhimento, eu vou te punir. O 1007, parágrafo 4º, você vai ter que recolher em dobro. Tem muita gente dizendo que esse recolher em dobro, na verdade, é recolher em triplo, o que é uma loucura. E eu, na 7ª edição, fiz uma tabela desenhando cada uma das situações para não deixar dúvida sobre como tem que ser interpretado o 1007, parágrafo 4º. Porque, veja, era para eu recolher R$400, R$1.000 de preparo. R$1.000, eu tenho que interpor uma apelação, R$1.000 de preparo. Eu recolho os 1.000 e não comprovei. Bom, se não comprovei, deu uma mancada, responsabilidade objetiva, ou boa-fé processual objetiva, eu tenho que agir com zelo.
Eu vou ter que recolher quanto? Eu não vou ter que recolher mais 2.000 em dobro, né? Eu já recolhi 1.000. Então eu não vou recolher mais 2.000. Eu tenho que recolher só mais 1.000 para dar os 2.000. Porque se agora eu tiver que recolher mais 2.000, não vai ter vantagem nenhuma de eu já ter recolhido 1.000. Eu vou ter que pagar 3.000 quando eu já paguei 1.000. Essa tese de dobrar assim é tão ridícula porque ela parte de um erro de isonomia de tratamento. O cara que não pagou nada, veja só, eu não paguei nada, aí vou recolher agora em dobro, aí eu pago só 2.000. Aí o cara que já pagou 1.000 e não comprovou, ele tem que ser punido. Mas ele não tem que ser punido para pagar mais 2.000, não. Porque se ele tiver que pagar mais 2.000, o cara vai ter pagado 3. Aí a punição para quem recolheu está sendo maior do que para quem não recolheu nada. Isso é teratológico, isso é absurdo. Aí eu fiz uma tabelinha, que é assim, para desenhar mesmo, e eu brinco dizendo que isso aqui foi feito para os assessores e para os desembargadores. Veja. Olha a tabela que eu construí. Primeira hipótese. O cara efetua o pagamento, o valor está certo e comprova. Tá lindo, vamos embora. Segunda hipótese. A parte efetua o pagamento, o valor é recolhido a menor e comprova. Ou seja, a punição é para quem não comprova. Se o cara recolheu a menor e comprovou, só paga a diferença, o 1.007 para o segundo. Então, se o cara recolheu 500 e ficou faltando e comprovou 300, ele só paga os 200 de diferença. Porque aqui houve comprovação, a menor, mas houve. Agora, quando o cara não comprova, aí nessa terceira, quarta e quinta hipótese, incide o 1.007, parágrafo 4º, ou seja, tem que dobrar. Como é que dobra? Como é que dobra? Primeira hipótese, era para o cara ter recolhido 500. O cara pagou os 500, mas não comprovou. Ele só paga mais 500 para dar 1.000. O cara deveria ter recolhido 500. Pagou 300 e não comprovou nada. O que ele vai fazer? Vai depositar 700 para dar os 1.000. O cara deveria ter recolhido 500, não pagou nada. Ele vai recolher quanto? 1.000. Mas, meu Deus do céu, eu acho essa tabela tão simples e fico indignado quando se exige um recolhimento em triplo. Ok? Lembrando que nessa chance que eu estou dando aqui, o 1.007, parágrafo 5º, não pode ter uma nova oportunidade para comprovar. Depois de explicar a questão do recolhimento, aí eu falo das isenções, né, a possibilidade de isenção, não pagamento de custas em recurso eletrônico. Lembrando que alguns recursos não têm porte de remessa de retorno. E aí eu vou explicando todas essas situações aqui. Bom, e termino a parte de juízo de admissibilidade explicando o último dos pressupostos, que é regularidade formal. A regularidade formal é bem rapidinho aqui, por quê? Porque, na verdade, a regularidade formal significa você preencher os requisitos específicos de cada recurso. Por exemplo, o agravo de instrumento, quando ele é interposto em autos físicos, você tem que juntar as cópias de determinadas peças no juízo de primeiro grau, artigo 1018. O recurso extraordinário, você tem que abrir uma preliminar destacada de repercussão geral. O recurso especial e o recurso extraordinário tem aquele detalhe de você, por exemplo, abrir um tópico de pré-questionamento. Embargo de divergência, você tem que comprovar a divergência nos moldes do regimentais do 1043. Eu gosto de dizer assim, cada recurso tem a sua frescura. Se você não preencheu a frescurinha do recurso, seu recurso vai ser inadmitido por falta de regularidade formal. Agora, se você preencheu todas as frescurinhas, o seu recurso vai ser admitido por regularidade formal. Mas não basta ser admitido por regularidade formal. Ele tem que ser cabível, cabimento. Você tem que ter legitimidade para recorrer, interesse em recorrer. Não pode existir fato imperativo ou extintivo do direito de recorrer. O seu recurso tem que ser tempestivo, tem que ter sido realizado preparo e a regularidade formal. Os 7 pressupostos são cumulativos. Os 7 pressupostos são cumulativos. Ok? O próximo ponto dentro de teoria geral dos recursos são os efeitos dos recursos. Mas esses efeitos recursais eu falei de forma geral lá dentro da live de teoria geral dos recursos. Ok? Eu me desenvolvi um pouco mais sobre a questão do efeito suspensivo. Certo? Então, até porque só faltam 2 minutos para encerrar minha live,
Então já vou encerrando minha live aqui. Lembrando, para quem está aí, algumas perguntas eu vi que no final não consegui responder. Mande elas depois no meu direct para que eu possa responder o mais breve possível. Filhinhos, não teremos o cupom de desconto agora, depois da live. Por quê? Porque o site da editora está fechado para a promoção de amanhã, que é o Juspodium Day. Amanhã é dia de promoção na editora Juspodium. Aulas com livros com 30, 35, 40, 45% de desconto e frete grátis. Então, se você está afim, está namorando algum livro da editora, amanhã é o seu dia. Lembrando que na coleção Diálogos nós temos, além do meu livro que está na 7ª edição, você tem o livro do professor Francisco Mário de Direito Constitucional, professor Pedro Coelho de Processo Penal e a professora Tatiana Scaranello de Direito Tributário. Certo, meus amores? Espero vocês na próxima quinta-feira em mais uma live do projeto Estude com o Autor. Espero que tenham gostado. Um super beijo para todos. Fiquem em paz e com saúde, ok? Beijo, galera. Boa noite para todos. Grande abraço. Abraço pro pessoal de Presidente Prudente, terra maravilhosa. Saudade de voltar aí, viu? Vou cobrar Colnago para voltar aí. Tchau, galera.